Então vamos lá, de onde que surge todo esse lance de vida fora da Terra, tá? Isso é uma coisa muito, muito antiga, muito antiga. Então, se você buscar aí na história, isso remonta para o século V a.C., com alguns dos primeiros pensadores, entre eles Anaxágora, Anaximandro e Demócrito. Para o Anaxágora, um dos primeiros filósofos a considerar a vida na Lua, tá? O Anaxágoras foi um dos primeiros a considerar a vida Terra, e ele achava que existiria vida na Lua. Ele foi preso e sentenciado à morte por sugerir o seguinte: a Lua não é um deus, mas uma grande rocha, e o Sol uma rocha quente. Olha a ideia do cara. É muito legal vocês estudarem essa parte muito antiga, porque nós estamos voltando para uma época, cara, que não existia conceito de estrela, universo, nada disso. O Anaxágoras foi um dos primeiros, tá? O Anaximandro, ele foi o primeiro pensador grego a conceber o universo como um vazio infinito. Porque imagina, cara, você vive no século 4, 5 antes de Cristo, e você olha aquilo tudo lá e você fala: o que é isso, caramba? O que será que é isso? Entendeu? E aí, os caras começaram a pensar, os filósofos estavam lá para isso, tá? Ele propôs, o Anaximandro, que a Terra é um corpo flutuando no vazio infinito, sustentado por nada. Olha a ideia do cara, isso eu tô falando do século 4, 5 antes de Cristo, tá bom? E o Demócrito, esse é muito importante em toda essa história de vida fora da Terra, ele argumentou o seguinte, olha o argumento do Demócrito: deve existir um número infinito de mundos, baseando-se na premissa de que existia um número infinito de átomos, tá? Então, Anaxágoras, Anaximandro e Demócrito foram os primeiros a imaginar esse lance de vida fora da Terra, que nós estamos falando de século 4, 5 antes de Cristo, tá? Só que para você ter uma ideia, esse lance de vida se hoje, né, vocês viram aqui na pesquisa, né? Se hoje existe essa divisão sobre vida fora da Terra, dois caras muito importantes, dois filósofos muito importantes, para eles não existia. Um deles era Platão e um deles era Aristóteles. O Platão disse o seguinte: ele separava a realidade entre formas e sombras, recusando-se a reconhecer a existência de mundos além do nosso. Esse era o Platão. E o Aristóteles falava o seguinte: ele rejeitava uma teoria que ficou muito famosa, que é a teoria da pluralidade dos mundos. Ele postulava, o Aristóteles, que a Terra era único e exclusivo centro do universo. Único e exclusivo centro do universo era a Terra. Então, embora você tivesse ali o Anaxágoras, Anaximandro, Demócrito, que já pensavam num lance de vida fora da Terra, Aristóteles e Platão achavam que não, que a vida só existia aqui, aliás, que a Terra fosse talvez o único planeta. Beleza? Tranquilo? Então, esses caras aí é que começaram toda essa história de vida fora da Terra, né? De vida fora da Terra, principalmente, como eu falei. Muito bem. Só que não para por aí, né? Não para por aí. Então, vamos lá. Vamos falar alguns exemplos aqui pré-contemporâneos sobre... Não falei nada de nenhum fenômeno ainda, tá? Isso aí estava só no campo da ideia. Agora vamos para a parte de fenômenos. Então, um escritor romano que viveu já no século, aí nós já estamos falando no século 4 depois de Cristo, né? O Julius Obsequens, tá? Ele foi um escritor romano e a única obra associada ao seu nome é o Liber de Prodigies, tá? O Livro dos Prodígios. E nesse livro, esse livro é considerado como uma base fundamental
para alguns ufólogos contemporâneos. Eles se baseiam nessa ideia aí do pessoal. Só que lembrava o seguinte, tá? Ele fala nesse livro, ele relata neste livro, que é 400 anos depois de Cristo, de fenômenos que foram observados em Roma entre 249 e 12 antes de Cristo, tá? Ou seja, ele foi um cara que relatou pela primeira vez esse tipo de fenômeno. Depois, um outro cara muito interessante, e aí é na China, tá? E aí é na China, aí nós já estamos lá no ano 1000 e alguma coisa, foi o Shen Kuo. Ele era um acadêmico, né? Um acadêmico oficial do governo chinês Song. Ele era inventor, polímata, olha aí, ó, os polímatas aí, ó. E escreveu uma passagem vivida sobre um disco voador não identificado. Ele registrou o depoimento de testemunhas oculares em 2 cidades chinesas, em Anhui e em Jinsu, no século... O que é isso aqui? Século XI. Tá? No século XI. Que declararam que um objeto voador com portas que se abriam brilharia uma luz ofuscante do seu interior, que lançaria sombras de árvores por 10 milhas de raio e era capaz de decolar em velocidades tremendas. Tá? Então, é isso que acontece. E uma xilogravura, que aí a gente pode considerar como a primeira vez, e aí eu vou ter que fazer um pequeno parênteses aqui, tá? Mas uma xilogravura do Hans Gläser apareceu num jornal em 1561 e foi apresentada como fenômeno celestial de Nuremberg, tá? E aí já era ligada ao que eu vou falar já já para vocês, beleza? Que era os antigos astronautas. Então a primeira gravura que a gente pode colocar aí para vocês, e aí nós já vamos explicar várias coisas só em cima disso aqui. É essa aqui, ó. Vou mandar aqui para você, Cris. E aí nós já temos bastante coisa para falar sobre isso. Então vamos lá. Esse é um pequeno começo da história, tá? Pequeno começo da história. Aí vocês vão perguntar assim para mim: e as pinturas nas cavernas? E as pinturas e as pedras em Machu Picchu? E as gravuras que tem em cavernas que mostra um bicho com um capacete? Aí a gente entra, cara. A gente entra numa temática que é mais complicada, que é a temática dos Ancient Aliens, né? Ou dos astronautas. Eram os deuses astronautas? Esse é um dos famosos livros aí da história da ufologia, o livro escrito pelo Eric Van Daniken, que ele faz o seguinte: ele caminha pela história. Então é o lance das pirâmides do Egito, é o lance dos moais da Ilha de Páscoa, é o lance das pedras em Machu Picchu, é o lance de todo o lance asteca, maia e inca, é o lance de cavernas espalhadas pelo mundo, onde ele encontrou determinados desenhos que aparentemente estão ligados a alguma nave, alguma ser, alguma coisa que foi vista do espaço. É uma escultura que está ligada a isso. Então, essa é uma outra área que eu não sei se a gente deveria ou não chamar de ufologia. Tá? Por quê? Porque eles, na verdade, eles não estão estudando objetos voadores não identificados. Eles estão estudando e interpretando antigos, né, desenhos, esculturas e coisas do tipo, com a visão atual de que aquilo lá se assemelha a algo que usa um capacete, a uma nave espacial, a alguma coisa. Tá? Então, não sei se isso se encaixaria na ufologia, porque a ufologia ela tem várias vertentes, várias e várias vertentes. Então você tem a ufologia mística, é uma coisa, você tem a ufologia hoje, né, a ufologia mais científica, é uma outra coisa.
Tem a ufologia também ligada aos Ancient Aliens, que a gente fala, né? Aos deuses astronautas, que é uma outra, e tudo mais. Isso aqui, ó, que vocês estão vendo, é a tal da xilogravura, tá? Essa é um desenho, tá? O cara foi lá e fez um desenho. Você tá vendo o Sol ali e um monte de bolota em volta do Sol. E um monte de bolota em volta do Sol. Muito bem. Para isso aqui, foi atribuído que as pessoas ali estavam testemunhando um fenômeno ufológico, estavam testemunhando naves em volta do Sol. Tá bom? Então, a gente chega num ponto crucial de toda essa discussão. O meu amigo Carlos Ruas, quando eu fui lá nos 3 elementos, ele fez um desenho muito legal, que agora eu peguei ele aqui, ó. Nós não conseguimos mais achar, mas agora eu peguei ele, ó. Mandei aí para você, Cris. E aí é algo que eu quero falar para vocês. Que é algo muito, muito interessante. Que é muito interessante. Então, cara, repetindo aqui, quem está perguntando o Edson Boaventura, eu quero marcar um segundo programa desse. Quero chamar o Edson, quero chamar o Rony, quero chamar o Schwarza, quero chamar os 3, entendeu? Para a gente sentar aqui e debater casos ufológicos, tá? Hoje, vamos ver se a gente chega aí até um determinado ponto para depois a gente começar a debater casos ufológicos dentro da ufologia aí até chegar no dia de hoje. Vai ser impossível fazer tudo isso num programa só, tá bom? Então vai ter um capítulo 2 disso aqui. Vai ter um capítulo 2 disso aqui. Beleza? Tem a ufologia mística, como eu falei, então tem a ufologia mística, a ufologia científica e tudo mais. Então tá aqui, ó. O Cris colocou aqui a figura. Então essa figura aqui não é minha, é do Carlos Ruas, tá? Um salve, Carlos Ruas. Quando eu tava lá nos 3 elementos, ele fez essa figura. E essa figura, ele quer dizer o que com ela? Então vamos lá, é o que eu falo na minha apresentação. Preste atenção que eu vou falar agora, hein? A explicação mais legal para qualquer coisa que você vê e não tiver explicação são alienígenas. Não tem. A explicação mais legal é que são alienígenas. O que construiu as pirâmides do Egito? Alienígenas. O que colocou as estátuas Moai lá na Ilha de Páscoa? Alienígena. O que faz os círculos nas plantações pelo mundo afora? Alienígenas. O que fez os desenhos e tal, não sei o quê? Alienígena. Quem é que fez as intervenções ou as paralisações, as feridas nas pessoas lá no Pará na década de 70? Alienígenas. A explicação mais legal sempre vai ser que são alienígenas. Beleza? Só que nós aqui, que gostamos e que tentamos levar para o lance da ciência, tá? O que a gente tenta fazer é o seguinte: temos que tentar colocar, será que o método científico se aplica a esse estudo? Então, por exemplo, aquela xilogravura lá do jornal chinês. É aquele monte de bolota em volta do Sol. Vamos lá. A observação foi feita, tá? Então estamos aqui no primeiro degrau da nossa escadinha. Vamos criar uma hipótese para aquilo. Qual é a hipótese? A hipótese é, vamos lá, que pode ser alienígena. Hipótese número 1. Mas pode ser algum fenômeno natural. Beleza? Pode ser algum fenômeno natural? Pode. Então tá bom. Vamos fazer o experimento. Então vamos lá. O experimento para o alienígena, tem como a gente fazer? A não ser que aquilo lá se repita. Certo? Se repetir aquele fenômeno, opa, tem alguma coisa acontecendo aí. Por isso que fenômenos como Operação Prato, eles são muito famosos dentro da ufologia. Porque foi um fenômeno que se repetiu durante alguns anos ali e numa região específica. Tem isso também, tá? Muito bem. Aquelas bolotas lá, elas
elas podem se repetir através de fenômeno alienígena? Não repetiu mais. Porém, existe algum fenômeno natural que poderia explicar aquilo lá? Existe. Existe um fenômeno natural que, dependendo da pessoa que está vendo, ela pode pensar que são vários sóis ou várias bolotas ao redor do Sol. Esse fenômeno se chama o quê? Esse fenômeno se chama parélio, ou os famosos sundogs, tá? Esse é o fenômeno conhecido como parélio ou sundog. Então, vamos lá. Nós estamos falando de fenômenos que foram aí registrados, né, ou desenhados ou testemunhados há muitos e muitos anos atrás. Será que as pessoas não estavam vendo isso aqui, ó? Põe aí na tela, Cris, essa imagem aí. Será que as pessoas não estavam vendo essa imagem aqui? Então tá vendo ali, né? Será que as pessoas não estavam vendo isso aqui, ó? Isso aqui é uma foto de um fenômeno atmosférico real que acontece, chamado de parélio ou sundog, tá? Em inglês, sundog. Já vou chegar lá na Segunda Guerra, cara. Calma aí, eu tô fazendo aqui o lance a história. Olha aí, ó. Será que não pode ser isso aí que eles viram? Faz algum sentido? Entendeu? Então, a gente tem que ir eliminando. Volta lá no desenho do Ruas lá. Já conto minha história com a ufologia, cara. Então, beleza. Então você faz o experimento, faz a análise, chega a uma conclusão. Pode ser que aqui, ó, em algum momento, esgotem todas as hipóteses de fenômenos naturais. Então, nada a ver, né? O pessoal escreveu e nada a ver. Não é isso. Não faz, tá vendo? Então tá vendo? Essa que é a confusão que se cria. Se você esgotar toda e qualquer explicação natural, aí você pode até chegar aqui alienígena. Então, essa aqui que é a ideia. Tá bom? Beleza? Entenderam? E por isso que você se basear em relatos é problemático, porque depois eu abro aqui o relatório da AARO para mostrar para vocês o que eles falam.